A paz do Senhor Jesus, tudo bom com você? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da Palavra de Deus ao seu coração. Não esqueça de, no final, se inscrever no nosso canal e assim também como deixar o seu like. Hoje nós vamos falar a respeito de uma palavra que muitas pessoas têm medo até mesmo de falar, mas não tenha medo, porque o tempo é chegado. Os últimos dias já chegaram para a vida do homem e nós não podemos mais nos esconder da verdade. Portanto, não tenha medo da palavra inferno. Aprofunda-se no que ela significa e vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor e render-se a cada dia a Ele, para que a gente não vá para esse lugar de sofrimento que a Bíblia Sagrada ela nos fala. Dessa maneira, nós vamos comentar um pouco a respeito do inferno. Muitas pessoas creem e outras não acreditam nisso de forma nenhuma. Segundo uma pesquisa americana realizada no ano de 1991 pelo Instituto Gallup, diz que 60% da população norte-americana não crê na existência do inferno, sendo que 34% das pessoas que não professam nenhuma religião também acreditam na existência de um lugar de punição eterna após a morte. Infelizmente, nem todas as igrejas, teólogos entendem o inferno como uma realidade, mas apenas como um símbolo. E você? Você já parou para pensar no assunto? Você já parou para estudar um pouco, ouvir um pouco a respeito da palavra inferno, ou você foge dela? Agora, se você tem desejo de descobrir um pouco mais, te convido a ouvir este vídeo até o final. Para começar, a palavra inferno, ela vem de duas palavras gregas e uma hebraica. As duas palavras gregas é Hades e Geena, e elas nos dão o roteiro para a compreensão da realidade do inferno. Nas escrituras, os gregos e os romanos, partindo da mitologia e da religião do império, consideravam que o Tártaros era o lugar para onde iam as almas. O Tártaros estava localizado abaixo do Hades. Assim, o Hades era o lugar dos mortos, um lugar de sombras e frio. Essa palavra Hades aparece 11 vezes no Novo Testamento e é quase sempre traduzida por inferno, embora às vezes também apareça como morte, como revela Mateus capítulo 11, versículo 23 e o capítulo 16, versículo 18 e outros mais. A segunda palavra importante é Geena, e é uma corruptela do vale de Inom. É uma depressão profunda que ficava ao sul de Jerusalém. Ali, sob o governo do rei Manassés, rei de Israel, os hebreus sacrificavam seus próprios filhos a um deus na época chamado de Moloque. O ídolo ele era oco, aquela espécie de imagem oca. Ela era aquecida por dentro até ficar em brasa viva. Então as crianças eram jogadas em seus braços em sacrifício vivo, e eles eram jogados pelos seus próprios pais, que acreditavam naquele deus. Mais tarde virou o lixão de Jerusalém, onde eram queimadas as carcaças de animais, e os mortos e os corpos de criminosos eram executados e jogados também nesse lixão. O fogo e a fumaça permanente do lixão queimado criou a imagem que os hebreus nos transmitiram de inferno. Devido a esses horríveis pecados, é porque ali também era o lugar onde o lixo era queimado. Então passou a ser sinônimo de castigo eterno. Para Jesus, o homem ímpio será lançado no inferno, no vale de Inom, conforme relata Mateus capítulo 18, versículos de número 8 e 9. Assim, Geena é um lugar de tormento e miséria. É uma dimensão separada da presença de Deus. Há trevas, fogo, é um lugar onde não há luz, é um lugar quente, desconfortável, e as condições existentes produzem sede e outros sintomas de insolação. Lá as pessoas perecem, já que estão distante da vida que é Cristo.
Este lugar foi preparado especialmente para o diabo e seus anjos, mas será também a habitação dos ímpios por toda a eternidade. A palavra Geena aparece 12 vezes somente no Novo Testamento. E o próprio profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, ele diz que naquele último dia, uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros para a condenação e horror eterno. Dessa maneira, apesar da diferença etimológica das duas palavras gregas, elas apresentam uma mesma ideia, um lugar de punição para os perdidos. Ainda encontramos no Novo Testamento o verbo tártaro como um sinônimo de lançar no inferno, em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. A expressão precipitando-os no inferno, segundo alguns teólogos, pode referir-se à esfera intermediária, onde anjos caídos aguardam o julgamento final, como Lucas capítulo 16, verso 23 ao 26, e Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o 15 pode ser visto. Já a palavra hebraica utilizada para a descrição da palavra inferno é Sheol, e também ela é usada como sepultura. Em Gênesis capítulo 37, versículo de número 35. Uma das ideias básicas de Sheol é a de algo como uma garganta insaciável. O conceito não era muito bem definido e os hebreus recheavam esta vegeidade com elementos os mais variados. Assim, o Sheol estaria debaixo da terra. Nós vimos um exemplo disso em Números capítulo de número 16, verso 30. E ela tinha portas, conforme relata Isaías capítulo 38, versículo de número 10, no cântico do rei Ezequias. E era um lugar tenebroso e melancólico, onde a alma consciente vivia triste e inativa. No Novo Testamento, Sheol deixa de ser um lugar para onde vão os mortos e passa a designar principalmente o inferno. Temos então Uranos, que é céu, e Hades, inferno, como lugares opostos. O primeiro de recompensa, o segundo, um lugar de punição. Ou seja, o homem ele é julgado conforme as suas obras. Se as suas obras foram boas e ele viveu para Deus, o lugar que lhe cabe é um lugar de recompensa. Aqueles que desprezaram a Deus e levaram uma vida de impiedade sobre a face da terra, o seu lugar que lhes cabe é um lugar de punição. A parábola do Lázaro realiza a ideia de que existem dois lugares, um de punição, o Hades, e o outro de recompensa. No caso do seio de Abraão ou o paraíso, é interessante ver que o texto não usa Geena, mas Hades, o que leva alguns teólogos a considerar a existência de uma habitação dos mortos no mundo inferior, como lugar de espera para o juízo final. De todas as maneiras, Jesus, na parábola do Lázaro, está falando de uma dimensão onde não há gozo, onde há memória do passado, remorso, sede, insaciável e condenação definitiva. Portanto, um lugar de desolação, um lugar de sofrimento relatado pelo próprio Senhor Jesus. Um lugar onde se tem memória, onde você vai ficar se lembrando, quem vai estar no inferno, é claro, vai estar se lembrando da sua vida, vai estar se lembrando das oportunidades que ele teve aqui na terra de seguir ao verdadeiro Deus, de seguir ao verdadeiro Senhor, porém ele o desprezou, porém ele não quis. E infelizmente já é tarde demais, não há mais uma saída para quem está ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desta maneira, se considerarmos que a parábola transmite informações sobre a vida além do túmulo, temos que descartar qualquer possibilidade de existência de um lugar de purgação e mesmo de salvação após a morte. Sendo assim, no inferno há sofrimento mental e sofrimento físico, há remorsos, lembranças de épocas que foram melhores, dores físicas provocadas pelo calor, pela distância e pela separação de Deus, que é a fonte de todo bem e vida.
Embora existam diferenças culturais e etimológicas, conforme apresentamos anteriormente, as três expressões Hades, Geena, Sheol traduzem uma única ideia: a punição eterna. E você? Você crê na punição eterna? Você crê na recompensa eterna? Pense sobre isso. O inferno é mesmo um lugar terrível? Você pensa assim? Tem um escritor e um teólogo inglês chamado de C.S. Lewis responde de forma inteligente a esta questão. Diz ele: pode haver grande parte de verdade no dito: o inferno é inferno. Não de seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista celestial. Não acredito que isto interprete mal a severidade das palavras do Senhor Jesus somente aos condenados. É que seu destino poderia parecer menos do que insuportável, e deve ser admitido que, à medida que pensamos na eternidade, as categorias de dor e prazer começam a retroceder, enquanto bens e males mais vastos surgem no horizonte. Nem a dor, nem o prazer como tais têm a última palavra. Mesmo se fosse possível que a experiência, se pode ser chamado assim, dos perdidos não contivessem dor, mas muito prazer, ainda assim esse prazer negro seria de um tipo tal que faria qualquer alma, ainda não condenada, voar para suas orações num terror de pesadelo. Mas vejamos o que o Senhor Jesus nos diz sobre o inferno. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 18, Jesus fala a respeito do inferno. Mas se voltarmos ao texto já citado por C.S. Lewis, nós vemos também que entrar no céu é tornar-se mais humano do que jamais alguém o foi na terra, e entrar no inferno é ser banido da humanidade. O que é lançado no inferno não é um homem, é um refúgio. É um refúgio de homem, é um refúgio de ser humano. Você já parou para pensar? Você, como homem, ser considerado como refúgio? Ser considerado como algo desprezível? Mas é exatamente isso que vai acontecer com todos aqueles que verdadeiramente desprezaram a palavra de Deus, que não se importaram em ter conhecimento da verdade. Há duas questões que devem ser levadas em conta. Primeira, a punição eterna, ela só virá depois do julgamento, diante do grande trono branco. Embora ao morrer o ímpio já esteja irremediavelmente condenado, a punição eterna, final, ainda não aconteceu. Satanás não é senhor do inferno. No inferno, ele e seus anjos cumprirão uma pena eterna, sob o senhorio pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta: existem níveis de inferno? Tudo indica que sim. É um lugar de obediência, onde a punição cumpre uma ordem criada pelo próprio Senhor Jesus, e quem foi dado o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há uns que são dignos de muitos açoites, e há outros serão dignos de poucos açoites. Ou seja, há pecadores que levaram uma vida cada vez mais depravada diante de Deus e dos homens, esses terão um castigo muito maior, e aqueles que desprezaram a Deus, mas que cometeram menos impiedade, eles terão um castigo menor. Podemos imaginar um sujeito como Hitler, como Saddam Hussein. Suponhamos que eles não se arrependeram de seus pecados e foram condenados ao inferno. São pessoas que mataram milhares de outras pessoas, condenaram, machucaram, maltrataram, e você pensa num sujeito que é um ladrão e morreu, né? Mas ele nunca cometeu nenhum crime além do roubo. Quem merece mais punição? Aquele que matou, que destruiu mais seres humanos, ou aquele que nunca matou, mas ele foi condenado mesmo assim porque ele roubou? E um dos mandamentos de Deus é que o homem não deve furtar, que o homem não deve roubar. Você acha que qual deles merece uma maior punição? Faça seu julgamento. Outra pergunta: o inferno, ele foi preparado para alguém? Ele foi preparado para o homem? A verdade é que não. Sabe por quê? Porque a própria palavra do Senhor, ela nos diz que o lago de fogo
ele foi preparado para Lucifer e seus anjos. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20. Após o julgamento, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em seguida, todos aqueles que não estavam inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O inferno será uma consequência do juízo, onde Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade, mas derramará sua ira e indignação sobre aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Todo homem que faz o mal, como recompensa, ele terá a tribulação e a angústia. É uma penalidade de eterna destruição, banidos para sempre da face de Deus e da glória do seu poder. Mas tudo isso é apenas uma questão de escolha. Somos nós quem escolhemos, ou servir a Deus ou servir ao mundo, ou servir a Deus ou servir ao pecado. É exatamente naquele dia aonde mais uma vez se cumpre a profecia do profeta Malaquias no capítulo 3, versículo de número 18, quando ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Outra pergunta: o inferno, ele é eterno? De acordo com as Escrituras, elas nos mostram que o inferno, ele é um lugar eterno. Ou seja, aqueles que foram destinados ao fogo do inferno, ao sofrimento eterno, eles jamais sairão de lá. Sofrerão eternamente a separação de Deus. Nós cremos na realidade do inferno como estado de punição eterna e destrutiva, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada, na certeza do inferno para todos os que o escolhem através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta de vida eterna. Justiça no inferno como uma aflição justa da humanidade causada por Deus devido às suas obras malignas e cruéis que praticaram aqui na terra. Não pense você que o homem ele vai levar uma vida de pecados, uma vida de injustiças aqui na terra e ele não terá a sua punição. Ele terá sim a sua punição. E a punição daqueles que desprezam a Deus, a punição daqueles que andam segundo o curso deste mundo, o lugar que lhes cabe é no lago de fogo e enxofre, é no lugar de tormento eterno. Mas agora, para aqueles que confessaram a Cristo como Salvador de sua vida, para aqueles que procuraram agradar a Deus, aqueles que negaram a si mesmo, negaram a sua própria vontade, Jesus simplesmente vai dizer: entrai no reino eterno, benditos de meu Pai, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí, meu amigo, você vai estar em qual lado naquele grande dia? Você vai estar à direita de Jesus ou vai estar à esquerda? Aqueles que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ali haverá choro, lamentação, ranger de dentes e grande pranto. E não adianta mais chorar, não adianta mais espernear. O sofrimento é eterno. Lembre-se de uma coisa: não se ganha salvação depois que morre. Não se perde salvação depois que morre. Faça o que diz as Escrituras: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Reflita sobre a sua vida. Pare para pensar para onde você quer ir. Aonde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias tenebrosos, são dias que podem fazer você refletir. Reflita: se você morrer hoje, para onde você vai? Examinai vós as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e através delas que terão a vida eterna, disse o Senhor Jesus. Que Deus possa trabalhar no seu coração e reflita sobre esta mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe você, toda a sua casa e sua família. Amém.